Olá, nesse vídeo eu vou comentar a experiência que eu tive ao tentar se fazer um pão utilizando o kefir junto com a fermentação. Então, como eu comentei num vídeo anterior sobre pão e kefir, a técnica que eu escolhi para utilizar não foi preparar um levain, e sim fazer uma fermentação mista. A receita está aí na tela que eu utilizei, foi a minha primeira tentativa utilizando essa técnica. Então eu utilizei 300 gramas de farinha branca, 250 ml de kefir de água já fermentado, utilizando o açúcar mascavo para fermentar, então trouxe cor para a massa, um pouco de cor, uma colher rasa de azeite, uma colher de sopa rasa de azeite, uma colher de café de sal, uma daquelas colherzinhas pequenas, e um pouco de fermento biológico, assim, bem pouco mesmo, para o fermento biológico não dominar a fermentação, mas também para ter uma produção de gás suficiente para levantar a massa, já que o kefir por si só eu acho que não tem força. Talvez se desse mais tempo de fermentação ou estivesse em uma temperatura maior, já que aqui a gente está no inverno, as temperaturas estão em torno de 8 a 10 graus. Então aqui eu simplesmente misturei todos os ingredientes e deixei sobre repouso, e nesse repouso já vai ocorrer a fermentação tudo de uma vez. Eu optei por fazer o processo mais simples para preparar o pão. Então desse ponto foi para esse com 14 horas de fermentação. Então deu para ver que a massa cresceu, desenvolveu aquela elasticidade mesmo sem sovar, porque foi uma fermentação de 14 horas, onde hidratou, teve toda a autólise, teve todo o processo. Depois dessas 14 horas, eu resolvi bolear a massa, ou modelar a massa para ir para a forma, já que eu pensei em utilizar a forma para ficar um pouco mais padronizado, e também porque essa quantidade que eu utilizei de farinha é pequena. O teste era fazer um pão pequeno. Depois, na forma, eu simplesmente passei óleo e polvilhei farinha, a mesma farinha branca, e tentei dar um formato para a massa e transferi para a forma de pão de forma, e deixei mais 2 horas para ele continuar fermentando e a massa dar uma crescida. Então 2 horas depois deu para ver bolha e tal. Entretanto, aqui estava fazendo frio nesse dia, então eu creio que a massa poderia ter crescido mais. Depois disso eu fui lá e assei. Eu também fixei a método ou a forma que eu ia assar. Então eu assei a 210 graus por 50 minutos. Foi num forno elétrico, então talvez aí 35 minutos. Eu utilizei 30 a 35 minutos, eu utilizei a resistência de baixo, e depois mudei para a resistência de cima para dourar. E cheguei nesse resultado. Foi um resultado que eu considero satisfatório. Aí eu estou mostrando como que ele está por dentro. Então deu para ver que cresceu, que teve gás, formou uma casca ou crosta. Ficou interessante. As minhas observações são com relação ao preparo do pão mesmo. Eu não tenho experiência em fazer pães, então eu não conheço muito bem as técnicas. Na teoria eu tenho uma certa noção, mas uma outra coisa que eu observei é que o kefir trouxe um certo dulçor para a massa. Entretanto, esse pão em específico que eu fiz utilizando uma farinha que já estava bem velha. Então ela tem um amargor. Ao comer eu notei um pouco de dulçor e um pouco de amargor depois de comer, que fica assim no fundo da boca. Então eu preciso testar de novo a receita utilizando uma farinha nova, uma farinha que foi bem guardada, já que para o teste inicial eu utilizei uma farinha já bem velha. Eu acho que ela absorveu um pouco de umidade, enfim. Eu preciso testar novamente a receita, mas é isso que eu gostaria de compartilhar, essa minha primeira experiência fazendo uma fermentação mista com o kefir de água para produzir um pão.